Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou gravando hoje a nossa aula de sistema escritor para a gente mudar um pouquinho a nossa dinâmica, tá bom? Então, o sistema escritor, pessoal, ele tem a função de eliminar as toxinas que são produzidas pelo metabolismo das nossas células. Então, é assim, todas as vezes que a gente absorve nutrientes, que a gente absorve água, que as nossas células fazem as suas funções vitais, como, por exemplo, produzir energia, produzir substâncias químicas, proteínas para fazer a célula funcionar, para fazer a célula crescer, ela acaba produzindo substâncias que podem ser tóxicas para o seu metabolismo. Essas substâncias a gente chama de excreções. E elas podem ser eliminadas do nosso corpo de diversas formas. Por exemplo, o gás carbônico que a gente elimina através do processo de respiração. Mas existem algumas substâncias que são líquidas, que é o caso da amônia, a ureia e o ácido úrico. Essas substâncias, elas são produzidas no metabolismo das nossas células todas as vezes que a gente utiliza aminoácidos, que são os componentes das proteínas. Então, quando nós nos alimentamos de qualquer coisa que contenha proteínas, como, por exemplo, carne, ovo, algumas massas, alguns tipos de vegetais, a gente acaba utilizando esses aminoácidos no metabolismo das células e a gente vai produzir, então, a amônia. A amônia é uma substância tóxica que tem que ser eliminada do corpo. E para a gente poder eliminar a amônia, a gente transforma ela em componentes que não são tão tóxicos, como, por exemplo, o ácido úrico e também a ureia. Nós, mamíferos, a gente produz a maior parte das nossas excreções na forma de ureia, mas a gente também produz ácido úrico, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o nosso sistema excretor. Então, gente, aqui, ó, o nosso sistema excretor, ele é composto por 2 rins, eles ficam na parte das nossas costas, né? E os rins, eles têm essa estrutura aqui, ó, aqui é o rim visto por fora e aqui é o rim visto por dentro. Nessa parte aqui, ó, onde está destacado esse parênquima renal, é onde ocorre a filtração do nosso sangue. O sangue vai ser filtrado aqui e vai ser produzida a urina. A urina, ela vai escorrer por dentro dessa parte aqui, ó, que parece um funil, chamada pelve renal, e aí ela vai escorrer por esse canalzinho aqui, ó, e por esse canalzinho aqui, que são chamados ureteres. Depois, a urina vai ficar armazenada nesse órgão oco, que é chamado de bexiga, e aí ela vai passar por dentro desse canal, que é chamado uretra. Nos homens, a uretra, ela faz parte tanto do sistema reprodutor, porque ela carrega os espermatozoides, quanto do sistema urinário, porque ela carrega a urina, tá? Nas mulheres, os canais são diferentes. Então, tem um canal para o sistema reprodutor, que é o canal vaginal, e um canal separado para o sistema excretor, que é a uretra, tá? Então, essa que vai ser a diferença na anatomia do sistema excretor masculino e feminino, né? No sistema excretor masculino, também passa os espermatozoides, que é do sistema reprodutor. E no sistema excretor feminino, são canais separados, tá? Então, retomando aqui, né? A gente vai ter 2 rins, 2 pelvis renais, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Aqui, gente, é como ocorre a filtração do nosso sangue, tá? Então, aqui é como a gente olhando um rim por dentro. Dentro dos nossos rins, nós temos essas estruturas aqui, ó, que são chamadas néfrons. Cada um dos nossos rins pode ter de 1 a 4 milhões de néfrons. Nós temos mais ou menos 5 litros e meio de sangue dentro do nosso corpo, tá? E os rins, eles são capazes de filtrar 180 litros de sangue por dia, tá? Então, gente, na prática, o que isso significa?
significa que o nosso sangue, ele é filtrado cerca de 36 vezes por dia, tá? Todo o nosso sangue. E esse sangue sendo filtrado, digamos assim, 36 vezes por dia, vai produzir cerca de 1,5 litro a 2 litros de urina diariamente, tá? Também é através do sistema excretor que é produzido o nosso suor, né? Então, o suor, ele também faz parte do sistema excretor, tá? Como que vai ocorrer, então, gente, essa filtração? Aqui, ó, tem uma artéria renal que ela vai trazer o nosso sangue para dentro dos rins. Aí, essa artéria, ela vai se ramificar e vai formar essas bolotinhas aqui, ó, que eu já vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? E aí, depois, o sangue volta através dessa veia renal aqui, tá? E a urina que é produzida, ela vai escorrer para dentro dessa pelve e daqui ela vai escorrer pelos ureteres em direção à bexiga, tá? Aqui, então, a gente olhando o néfron, que é a estrutura ali do sistema excretor, a estrutura microscópica, né, onde ocorre a filtração do sangue, tá? Então, é assim, ó, o sangue chega por aqui, aí essa artéria, ela vai formar essa estrutura chamada glomérulo. Aqui, gente, o sangue ele vai vir com uma pressão muito alta e o líquido do sangue, que é chamado plasma, ele vai sair do sangue e vai entrar nessa estrutura que é chamada cápsula de Bowman. Aqui, gente, o vaso sanguíneo que sai daqui, ó, ele se ramifica em volta desse caninho aqui e esses vasos sanguíneos aqui, ó, eles vão absorver, eles vão reabsorver de dentro desse tubo que nós temos aqui, tudo aquilo que ainda presta para o nosso corpo, tá? O que sobrar ali dentro vai ser a urina. Então, é assim, ó, aqui, gente, esse túbulo, ele vai reabsorver a glicose, os aminoácidos, os sais minerais, a água, enfim, tudo aquilo que entrou aqui dentro, que são 180 litros diariamente, o sangue vai reabsorver cerca de 178 litros, tá? Ou seja, a maior parte daquilo que entra aqui nesse túbulo vai ser reabsorvido pelo sangue e o que permanece aqui dentro desse túbulo vai virar urina, tá? Então, o que vai permanecer aqui dentro? Alguns sais minerais que estão em excesso, a água, algumas substâncias, como, por exemplo, a ureia, a amônia, ácido úrico, que eu já falei antes para vocês, tá? Então, o que sobrou aqui dentro vai virar urina, vai escorrer por esse canalzinho aqui em direção à pelve renal, que é essa estrutura aqui, tá? E daqui vai escorrer pelos ureteres e vai até a bexiga. Lá na bexiga, gente, a urina vai ficar armazenada e quando a bexiga começa a encher, ela vai estimular alguns terminais que tem em volta dela e aí vai dar vontade de fazer xixi, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai acabar eliminando a urina através da uretra. Então, aqui a gente tem um músculozinho, né, aqui embaixo, que ele vai permitir, então, que a urina seja eliminada através da uretra, tá? Aqui a gente tem, enfim, essa parte aqui do sistema excretor, beleza? Então, meus queridos, o que eu queria explicar para vocês do sistema excretor é isso, tá? Também a gente tem ali a questão dos cuidados com os nossos rins, né? Com o nosso sistema excretor, tá? Então, gente, olha só, todo mundo sabe que é muito importante a gente tomar bastante água todos os dias, porque o nosso corpo ele precisa da água para poder filtrar o sangue e remover do sangue as impurezas que podem estar presentes ali, tá? Então, a gente precisa tomar cerca de 2 litros de água por dia. E também, gente, isso depende um pouco do nosso metabolismo, né? Por exemplo, em dias que tá muito calor, a gente tem que tomar um pouco mais de água. Em dias que tá chovendo bastante e tal, que a umidade do ar tá elevada, a gente não precisa tomar tanta água assim, porque a gente não vai perder a água através da respiração, tá? Mas essa regulação, então, ela depende um pouco de como tá o tempo, se a gente tá, por exemplo, em dias que a gente tem diarreia, a gente tem que tomar mais água, porque a gente vai acabar perdendo mais água através das fezes, tá? Isso é uma coisa importante.
Fezes não faz parte do sistema excretor, porque o sistema excretor, ele elimina substâncias resultantes do metabolismo das células. E as fezes, elas não são resultantes do metabolismo, elas são restos de alimentos que a gente não conseguiu digerir e bactérias que estão presentes no nosso intestino, tá bom? Muito bem, algumas coisas bem importantes então, pessoal. Quanto mais clarinha for a nossa urina, melhor, tá? Quanto mais transparente ela for, melhor. Se a nossa urina fica escura, isso significa que a gente não está ingerindo água em quantidade suficiente e a gente precisa aumentar a ingestão da água, tá? Uma outra coisa importante, gente, é assim, ó. Quando nós não tomamos água suficiente, o nosso corpo pode produzir cálculos renais, que são pedrinhas que ficam localizadas na pelve ou nos ureteres. Elas obstruem o fluxo de urina e muitas vezes pode ser necessário fazer cirurgia para poder remover esses cálculos renais, tá? Por isso que a gente deve reduzir a ingestão de sódio, que é o sal, né? E aumentar a ingestão de água na nossa alimentação diariamente, tá? Uma outra coisa importante, gente, é assim, ó, é muito comum acontecer infecções no canal da uretra. Essas infecções, elas são chamadas de cistites. Nesses casos, a pessoa vai sentir muita vontade de fazer xixi frequentemente, ela vai no banheiro e sai algumas gotinhas de xixi, tá? Muitas vezes, essa urina, ela pode estar acompanhada com sangue. Então, assim, se acontecer de vocês sentirem dificuldade para urinar ou mesmo dor para fazer xixi, vocês precisam contar para a mãe, para o pai e procurar um médico, porque pode ser uma infecção urinária. A infecção urinária, ela pode acontecer por vários motivos, tá? Não significa que você não está cuidando bem da sua saúde, tá? Ela pode acontecer por um sistema imunológico fragilizado, às vezes, até mesmo, gente, ela pode acontecer por estar muito calor e você tá usando roupas que não permitem a ventilação do aparelho urinário, né, da uretra, então podem se criar bactérias ali que podem fazer mal, tá? E se vocês tiverem uma cistite ou uma infecção urinária, ela é tratada com antibióticos, então o tratamento é bem simples, na verdade, tá? E não existe motivo para ter vergonha e para não procurar um médico quando se tem alguma dor ou algum desconforto no nosso corpo, tá bom? Uma outra coisa, gente, interessante é que os nossos rins, nós podemos sobreviver tranquilamente com apenas um dos rins, tá? A única coisa é que a gente vai ter que cuidar mais na alimentação, né? Diminuindo a quantidade de sódio e aumentando a ingestão de água, tá? Quando os rins não funcionam direito, as pessoas precisam utilizar um aparelho chamado aparelho de hemodiálise, que ele tem nos hospitais, nos hemocentros, como o Hemosk, por exemplo. Esse aparelho, ele é um rim artificial. Ele vai fazer a filtração do sangue numa máquina. Então, para isso, a pessoa vai ficar com uma agulha na veia, na artéria, e essa agulha, então, vai sair o sangue da pessoa, vai passar por essa máquina e depois o sangue vai entrar no corpo de novo, tá? Então, a pessoa tem que ficar de 2 a 3 horas, 2 ou 3 vezes por semana, ligada nessa máquina para poder fazer a filtração artificial do seu sangue, tá? A única forma, então, da pessoa não precisar mais utilizar essa máquina é se ela receber um transplante de órgãos, né? No caso, um transplante de rim, para que ela não precise mais dessa máquina, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje é essa, né? E eu espero que vocês estejam bem. Junto com o link dessa aula, eu estou enviando as informações sobre o que vocês devem fazer em seguida, tá bom? Então, um beijão e se tiverem dúvidas, entrem em contato com a prof pelo WhatsApp, tá bom? Até sexta-feira e beijos!